Quando meu irmão mais velho, Mason, levou embora meu carro 0 km, eu não disse uma palavra. Não foi por medo ou fraqueza, mas porque havia algo escondido no porta-malas que ele jamais imaginaria. Um pequeno dispositivo, silencioso como uma sombra, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira função. Dias depois, quando a polícia me ligou informando onde o carro havia sido encontrado, o ar ao meu redor pareceu congelar. Foi então que entendi, meu silêncio não tinha sido omissão, mas a arma mais poderosa que eu poderia ter escolhido. Antes de contar o que aconteceu em seguida, quero fazer uma pausa para dizer que cada curtida, cada comentário que você deixa aqui faz toda a diferença. São histórias como esta que expõem as entranhas dos conflitos familiares e a busca por justiça que me motivam a continuar compartilhando. Seu apoio não é apenas um número, é o combustível que mantém essas vozes vivas e me dá forças para seguir adiante. Meu nome é Sarah, tenho 27 anos, e cresci em uma família onde manter as aparências era mais importante do que defender o que era justo, mesmo que para isso fosse preciso engolir a própria dignidade até sufocar. Mason, com seus 35 anos, sempre teve o dom de transformar roubo em favores ou brincadeiras, como se um sorriso desarmante pudesse apagar a crueldade de tirar o que não lhe pertence. Eu havia trabalhado 2 anos seguidos, cortando gastos, abdicando de férias, fazendo horas extras, para comprar aquele híbrido prata, sonhando com a liberdade que só um bem conquistado com suor poderia me dar. Mas na primeira semana em que o carro chegou em casa, ainda com o cheiro de novo impregnado nos bancos, Mason apareceu com aquele seu jeito descontraído, como se o mundo lhe devesse algo. Quando o final de semana acabou, o carro havia sumido, e com ele, a sensação de vitória que eu tanto ansiava. No início, tentei me convencer de que era temporário, que ele só queria se exibir por uma noite ou que devolveria o carro quando a novidade passasse. Mas então vieram as fotos nas redes sociais, com meu bem mais precioso brilhando ao fundo como um troféu. Depois, as mensagens no grupo da família, onde ele chamava aquilo de test drive. E de repente meus pais me olhavam como se eu devesse rir da situação, afinal, era o Mason sendo Mason. Sempre tomando, sempre distorcendo, sempre se safando. E não era mais fácil sorrir do que enfrentar? Mas dentro de mim, um silêncio diferente começava a crescer. Não o silêncio da derrota, mas o da estratégia. 2 meses antes de comprar o carro, eu havia instalado discretamente um rastreador GPS no porta-malas. Não por paranoia, mas por precaução, um pequeno gesto de autodefesa em um mundo onde mulheres como eu aprendem cedo que precisam se proteger. Agora, aquele pontinho luminoso no meu celular era o único fio de esperança que me impedia de afundar na raiva. Não corri até a casa dele, não gritei, não contei aos meus pais o que sabia. Apenas abria o aplicativo todas as noites e observava o rastro que meu carro deixava pela cidade, enquanto Mason o exibia como se fosse seu. Os lugares onde ele estacionava não combinavam com um passeio inocente ou recados rápidos. Havia algo mais ali, algo que não se encaixava nas desculpas esfarrapadas que ele dava com tanta naturalidade. Até que uma noite, o pontinho parou atrás de um galpão de armazenamento nos arredores da cidade. Meu estômago se apertou, porque percebi que eu não era a única pessoa que ele estava enganando. Aquilo não terminaria com um pedido de desculpas constrangido ou a devolução das chaves. Estava prestes a mergulhar em algo muito mais profundo e sombrio do que eu poderia imaginar quando o vi sentar ao volante pela primeira vez, acenando como se estivesse me fazendo um favor. Mason não se contentou em roubar meu carro. Ele transformou o ato em um espetáculo, postando fotos apoiado no capô como se fosse o legítimo dono, enquanto os amigos erguiam taças em celebração ao fundo. Cada imagem era como uma bofetada nas horas de trabalho que eu havia dedicado para comprar aquele carro. Meus pais viam aquelas publicações e suspiravam com uma ternura cansada, quase como desculpas, pedindo que eu não fizesse escândalo, que a harmonia familiar era frágil, que Mason sempre foi assim intenso e impulsivo, enquanto eu era a filha equilibrada. Mas em vez de me defenderem, eles só alimentavam a injustiça, justificando o filho que havia me tirado algo que era meu e agora ostentava como conquista. O que mais me doía não era o carro em si, mas a maneira como ele o tratava, como um brinquedo descartável estacionando em qualquer lugar, deixando-o em ruas movimentadas onde arranhões eram inevitáveis, gabando-se no grupo da família sobre como o carro deslizava em corridas noturnas. Eu olhava aquelas mensagens, os dedos coçando para responder com palavras afiadas, mas me continha. O silêncio era minha tática, meu escudo. Sabia que explodir de raiva cedo demais só queimaria as provas que eu vinha colecionando mês após mês, através daquele pontinho brilhante na tela. Quanto mais eu observava os movimentos do carro, mais desconfortável ficava.
Mason não estava apenas dirigindo, ele estava frequentando lugares suspeitos, oficinas clandestinas, becos escuros, paradas noturnas perto de depósitos que não condiziam com a história de um passeio descompromissado. Não demorou para que ele ultrapassasse todos os limites, pedindo-me dinheiro para abastecer o carro, como se o veículo ainda fosse meu no papel, mas dele na prática. Falava com a confiança de quem sempre encontrou maneiras de sugar meu suor. O tom era meio brincalhão, meio exigente, e eu quase ri alto da absurdidade da situação. Para os outros, poderia parecer uma brincadeira entre irmãos, mas para mim era mais uma prova de que Mason não tinha limites. Não respeitava meus sacrifícios e não devolveria o que era meu a menos que isso deixasse de servir ao seu ego. Quis gritar, arrastá-lo de volta à realidade à força. Mas em vez disso mordeu a língua e abriu o aplicativo mais uma vez, me apegando à paciência. Cada movimento descuidado dele era um nó se apertando em torno dele, mais uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, mudaria tudo. Até que em uma noite qualquer, enquanto eu fixava a tela iluminada, o pontinho parou atrás de um depósito nos confins da cidade. Um arrepio percorreu minha espinha, porque aquilo não era mais mera irresponsabilidade. Era intencional. Meu coração disparou ao imaginar meu carro sendo desmontado, negociado ou abandonado para sempre. Mas em vez de me quebrar, aquela ideia acendeu uma chama dentro de mim. Percebi que não estava impotente. A cada quilômetro que ele rodava, a cada parada que fazia, Mason escrevia sua própria confissão em tempo real. E tudo o que eu precisava fazer era juntar as linhas até que a história se tornasse inegável. Fechei o aplicativo, puxei o cobertor com mais força e me lembrei. Às vezes, o silêncio grita mais alto do que qualquer confrontação. E quando a hora chegasse? O som de uma playlist genérica tentando disfarçar o cheiro de desespero por relevância. Mason estava no centro da sala, segurando um copo de uísque como se fosse um cetro, sua risada alta demais, seu tom condescendente demais para quem estava, na verdade, afundando nos próprios engodos. Eu observei por um instante antes que seus olhos encontrassem os meus, e ali, por uma fração de segundo, vi algo que nunca tinha visto nele antes, um lampejo de incerteza. Não medo, não ainda. Mas a sombra de uma dúvida, como se parte dele soubesse que naquela noite, as regras do jogo haviam mudado sem que ele recebesse o memorando. Ele se recuperou rápido, claro. Um sorriso largo, um aceno exagerado, o mesmo espetáculo de sempre. Olha só quem decidiu aparecer. Sua voz carregada daquele tom falso de camaradagem. Como se minha presença fosse uma surpresa agradável e não a consequência inevitável de suas escolhas. Eu não sorri de volta. Não precisava. Porque pela primeira vez eu não estava ali para performar o papel de irmã compreensiva ou de vítima silenciosa. Estava ali como testemunha. E testemunhas não precisam de réplicas, elas só precisam de memória. Raquel apertou meu braço discretamente, um lembrete de que estávamos no mesmo time. Você não precisa ficar aqui, ela sussurrou, mas eu balancei a cabeça. Não era sobre ficar, era sobre ver. Ver os olhares trocados entre Mason e um homem de terno mal ajustado, que segurava um maço de papéis como se fossem contratos legítimos. Ver a maneira como Mason gesticulava em direção à porta da frente, onde, através da janela, dava para distinguir o contorno familiar do meu carro estacionado, agora com um adesivo de à venda colado no para-brisa como se fosse um troféu. Ver, acima de tudo, a arrogância com que ele achava que poderia transformar um roubo em uma transação, como se o mundo fosse tão cego quanto ele. Foi então que notei o detalhe que fez meu estômago revirar, as chaves. Não as do meu carro, aquelas, eu sabia, ele guardava como um segredo sujo. Mas um molho de chaves sobre a mesa de centro, ao lado de um celular com a tela ligada exibindo uma conversa aberta. Uma conversa que mesmo de longe eu reconheci pelo tom. O dono original não vai dar problema, confia em mim. Ela nem sabe onde está o carro. A frase ecoou na minha cabeça como um tiro. Não era só sobre o carro. Era sobre mim. Sobre como ele me subestimava tão profundamente que nem se dava ao trabalho de mentir com criatividade. Noah, sempre o mais observador de nós três, inclinou-se e murmurou: Você quer que a gente tire fotos? Ou algo mais? Sua voz era calma, mas seus olhos brilhavam com a mesma fúria contida que eu sentia. Eu respirei fundo. Não, ainda não. Porque fotos podiam ser deletadas, negadas, distorcidas. Mas o que eu precisava era de algo que Mason não pudesse apagar, a palavra de estranhos. Testemunhas que não tinham motivo para mentir. Foi quando decidi me aproximar do grupo ao lado da mesa de petiscos, onde dois homens falavam baixo, um deles apontando para o celular com uma expressão que oscila entre ceticismo e ganância. Esse aí é o Mason, né? Perguntei,
indicando meu irmão com um gesto casual, como se fosse uma curiosidade passageira. O mais velho dos dois, um homem com sobrancelhas grossas e um relógio que gritava dinheiro fácil, me olhou de cima a baixo antes de responder. Diz que é dono de um monte de coisa. Mas pra ser sincero, moça, essa papelada aqui cheira mal. O outro riu nervoso. Mas se der certo, a gente sai no lucro, não é? Eu não precisei forçar o sorriso que se formou nos meus lábios. Era genuíno, frio e triunfante. Porque ali, entre risadas constrangidas e copos de plástico, eu tinha acabado de receber o presente que Mason nunca pretendera me dar. Prova. Não a prova frágil de um rastro digital ou de um palpite, mas a confissão espontânea de homens que, sem saber, estavam cavando a própria cova ao lado da dele. Quando saímos dali, a noite estava mais fria, mas eu me senti mais leve. Porque pela primeira vez Mason não era mais um fantasma que eu perseguia, ele era um alvo. E alvos, diferentemente de irmãos traidores, têm um ponto fraco. Eles não veem a mira até que seja tarde demais. A música pulsava baixa, abafada pelo murmúrio de vozes que tentavam disfarçar o constrangimento com risadas forçadas. Eu mantinha o sorriso colado ao rosto, os dedos apertando o copo de água como se fosse a única âncora naquela tempestade de hipocrisia. Mas cada vez que meus olhos encontravam o brilho prateado do meu carro através da janela com placas temporárias falsas, como uma cicatriz mal disfarçada, uma onda de fúria queimava por baixo da minha máscara de indiferença. E então ele apareceu. Mason com aquele passo arrogante de quem acredita que o mundo é um palco montado só para si. Seu sorriso era largo demais, os dentes muito brancos, as palavras untadas com a mesma mistura tóxica de charme e desdém que sempre usava para me diminuir. Eis que chega minha irmãzinha, anunciou, como se eu devesse me sentir honrada por estar ali, como se ele não tivesse roubado o que era meu e transformado em troféu para sua galeria de conquistas vazias. Seu tom condescendente arranhou minha pele, mas eu ri um riso educado, calculado, enquanto observava cada detalhe que ele, em sua arrogância, deixava escapar. Os sussurros na sala não passavam despercebidos. Olhares furtivos na direção do carro. Comentários casuais sobre negócios que soavam mais como desculpas ensaiadas do que transações reais. Cada palavra, cada gesto, era um fio solto que eu recolhia com precisão cirúrgica, tecendo uma rede que mais cedo ou mais tarde, se fecharia em torno dele. A ironia da situação era quase cômica. Enquanto Mason se exibia como um rei sem coroação, seus amigos lutavam para segurar os copos de plástico que voavam com o vento na varanda. Meus amigos trocaram olhares que diziam tudo. Aquilo não era um império, era um circo. E Mason, o palhaço que não percebia que o picadeiro já estava em chamas. Eu ri baixinho, não porque achasse graça, mas porque o humor era minha armadura. Deixei que ele acreditasse estar me impressionando. Que pensasse ter me arrastado para seu mundo de ilusões, onde as regras eram escritas com tinta invisível e a lealdade se media pelo tamanho do ego. Mas enquanto ele se afogava em sua própria performance, eu colecionava provas que ele mesmo espalhava como migalhas de pão, convencido de que ninguém a seguiria até o fim. Até que chegou o momento em que o chão parece ter se aberto. Encostada perto da porta, fingindo checar mensagens, um homem que nunca vi antes se aproximou, a voz baixa, os olhos fixos no meu carro. O Mason conhece um cara que faz documentos novos para carro por um preço, murmurou, como se estivesse compartilhando um segredo qualquer. Mas não era um segredo. Era uma confissão. E o modo como ele disse aquilo fez meu estômago revirar, porque não se tratava mais de um passeio irresponsável ou de uma exibição infantil. Era algo organizado, deliberado. Uma engrenagem muito maior do que eu imaginava, e meu carro, era apenas uma peça nesse jogo sujo. Assenti como se as palavras não tivessem peso, como se fossem apenas mais um boato sem importância. Mas por dentro, meu coração batia tão forte que eu quase não ouvia a música. Mason se achava intocável, blindado por risadas e bravatas vazias. Não sabia que a cada palavra sua, a cada movimento descuidado, a armadilha se fechava um pouco mais. Não precisei confrontá-lo naquela noite. Não precisei erguer a voz ou mostrar as garras. Bastava esperar, observar, deixar que sua própria arrogância cavasse a trincheira onde ele mesmo iria cair. E cair, ele caiu. Depois daquela noite à beira do lago, sua audácia só cresceu, como se cada crime impune fosse um convite para mergulhar mais fundo no abismo. Eu acompanhava o rastro do GPS e lá estava ele, meu carro, agora anunciado em um site de vendas, sob um nome falso, as fotos editadas para esconder detalhes, mas não o suficiente para apagar a curva do capô ou aquele arranhão minúsculo no para-choque, marca que eu mesma havia feito quando aprendi a estacionar em paralelo.
Ver meu carro exposto como se nunca tivesse sido meu doeu como um soco no peito. Mas aquela dor era também um sinal. Mason não queria mais apenas brincar de dono. Queria apagar minha existência, transformar meu suor, minhas economias, minha história em nada mais que um número em seu jogo doente. E então vieram as pressões. Minha mãe ligou tarde da noite e a voz trêmula, implorando para que eu não estragasse o tanque de vinho com mais conflitos. Deixa o Mason resolver as coisas, pediu, como se vender meu carro sob um nome falso fosse algo que pudesse ser consertado com um sorriso constrangido e um desculpa, irmãzinha. Suas palavras cortaram fundo, não pela dor, mas pela ingenuidade. Ela ainda acreditava que o silêncio podia curar o que já estava podre. Mas eu já tinha aprendido, o silêncio não era mais um refúgio. Era uma estratégia. Cada segundo em que eu me mantinha calma, Mason me entregava outra arma sem sequer perceber, até que veio a descoberta que gelou meu sangue. O GPS mostrou meu carro parado perto de um banco em um strip mall. E quando verifiquei depois, um velho cartão de seguro havia sumido da minha pasta no porta-luvas. A ideia de Mason usando meus documentos, minha identidade, para algo muito pior do que um simples roubo me encheu de um nojo tão profundo que por um instante senti o chão oscilar. Não era mais sobre o carro. Era sobre ele ter invadido o que era meu nome, minha segurança, minha vida. E essa realização não me deixou com medo. Transformou algo dentro de mim em aço. Não dava mais para esperar que a justiça chegasse sozinha. Era hora de garantir que eu não seria a próxima vítima de suas escolhas. Reuni tudo, prints, dados do GPS, anúncios, a prova da documentação faltando. Entreguei tudo nas mãos do detetive Ramírez, o mesmo que vinha ouvindo meus relatos em silêncio, sem julgamentos. Falei com voz firme, sem ódio, apenas com a precisão de quem sabe que os fatos são mais fortes que qualquer desculpa. Eles me pediram para esperar. Eu esperei. Mas meu coração batia num ritmo que era parte ansiedade, parte antecipação. Até que naquela noite, o celular iluminou o teto do meu quarto com um alerta do GPS. Mason havia saído com o carro novamente. E dessa vez, o ponto piscante parou no mesmo banco onde meus documentos haviam desaparecido. Minha respiração engatou. Segundos depois, o telefone tocou. Polícia no visor. Quando atendi, a voz de Ramírez foi direta, sem rodeios. Meu carro não era mais apenas um veículo roubado. Era uma peça-chave em uma investigação muito maior, uma teia de fraudes, de carros que sumiam e nunca mais voltavam. Mason não tinha apenas me traído. Ele havia me arrastado para o centro de um incêndio que poderia me queimar junto. Apertei o telefone com mais força contra a orelha, ouvindo cada palavra como se fosse uma sentença. Ramírez perguntou se eu podia dar acesso ao GPS em tempo real. Sim, respondi sem hesitar. Meus dedos tremiam levemente enquanto compartilhava as credenciais, sabendo que aquele ponto luminoso na tela não estava apenas seguindo um carro, estava escrevendo o fim de uma história que Mason achava que controlava. E pela primeira vez senti uma calma estranha. Não era triunfo. Era a certeza de que, sem saber, Mason havia me dado o poder de derrubá-lo na noite em que riu e acelerou com o que era meu. A voz do oficial ficou mais afiada quando mencionou que o veículo havia sido avistado perto daquele banco em conexão com atividades financeiras suspeitas. Eu respirei fundo. Não por alívio, mas porque finalmente via o quadro completo. Mason não era mais um fantasma. Era um homem com as mãos sujas, e a justiça não gosta de impressões digitais. O rastreamento pela última vez, o pequeno ponto piscante na tela não era mais um mistério a ser decifrado. Era uma sentença. Mason estava parado há horas no estacionamento de um motel à beira da estrada, aquele tipo de lugar que não pergunta nomes, só aceita dinheiro e esquece rostos. O endereço me gelou as veias não pelo que confirmava, mas pelo que revelava. Ele não estava correndo. Estava esperando. E homens como Mason só esperam quando não tem mais saídas. Desliguei o celular e encostei a cabeça no volante, sentindo o peso daqueles segundos se arrastarem como areia em uma ampulheta. Não era medo. Era a clareza cruel de quem finalmente vê o abismo que sempre esteve ali, disfarçado de sombra. Mason não era um trapaceiro azarado. Era um predador com as garras presas na própria armadilha, e eu tinha a chave. Quando o sol raiou, enviei uma mensagem ao detetive Ramírez com a localização exata, 3 palavras secas. Ele está aqui. Não houve resposta imediata, mas não precisava. Algumas coisas, quando desmoronam, não fazem barulho. Elas simplesmente deixam de existir como eram. Horas depois, enquanto o café esquentava na xícara que não levei à boca, a notificação chegou. Operação em andamento. Aguarde contato. Eu não respirei aliviada. Respirei pronta. Porque pela primeira vez, o nome Mason não seria sinônimo de impunidade.
Seria o início de um processo, de um registro, de algo que não poderia mais ser apagar com um sorriso ou uma desculpa ensaiada. E quando o telefone tocou novamente, não foi o detetive. Foi minha mãe, a voz trêmula do outro lado da linha perguntando se eu tinha notícias do meu irmão. Ele não atende às ligações, e o pai dele está preocupado. Eu fechei os olhos, não pela mentira que teria que contar, mas pela verdade que não poderia. Eu também não sei de nada, respondi, e a frase doeu como uma faca porque pela primeira vez era mentira. Mas algumas verdades são como granadas. Você não as joga sem calcular o estrago. E eu já tinha visto estragos suficientes. Quando a porta da minha casa bateu naquela noite, não foi Mason quem entrou. Foi o silêncio. Um silêncio tão denso que quase tinha forma, como se o ar soubesse que algo tinha sido arrancado do mundo e nunca mais voltaria ao lugar. Eu me sentei à mesa da cozinha, olhando para o celular mudo, sabendo que em algum lugar, nesse exato momento, meu irmão estava descobrindo que as leis não se dobram a sobrenomes nem a histórias bem contadas. E pela primeira vez, não senti pena. Senti algo mais profundo, mais cortante. A certeza de que às vezes a justiça não é um troféu, é uma cicatriz. E eu estava pronta para carregar a minha. O ponto luminoso no rastreador pulsou novamente, desta vez deslizando para um bairro residencial silencioso, onde as casas se alinhavam como testemunhas mudas de um desfecho inevitável. Minha respiração se prendeu quando percebi que a polícia já acompanhava cada movimento em tempo real, aguardando o momento exato para agir. Aquele círculo brilhante na tela do meu celular não mostrava mais apenas o caminho de Mason, era o relógio de um destino que ele mesmo havia ajustado. Pela primeira vez em semanas, senti um nó no peito se desatar, leve como o alívio que vem quando a tempestade finalmente arrebenta. Cada quilômetro que ele percorria o levava mais perto da verdade da qual passará a vida inteira fugindo. Foi num domingo à tarde, sob a luz dourada que filtrava pelas janelas de um pequeno restaurante à beira da cidade, que a bolha frágil estalou. Minha família se reunirá para o almoço, daquele tipo em que o tilintar dos talheres e o murmúrio das conversas costumavam me envolver como um manto de normalidade. Mason chegou atrasado, como sempre, deslizando para sua cadeira com aquele sorriso arrogante, tecendo histórias sobre negócios fictícios enquanto meus pais ouviam, meio orgulhosos, meio exaustos. Eu permaneci em silêncio, os dedos brincando com um copo de água, a mente pesada com o que sabia. Até que meu celular vibrou. O nome da detetive Ramírez piscou na tela. Atendi em voz baixa e quando levantei os olhos, a mesa inteira havia se calado, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Algo em meu rosto, uma quietude que não precisava de palavras, já havia revelado tudo antes que eu abrisse a boca. A sua denúncia foi executada, disse ela a voz firme, cortante como uma lâmina. Recuperamos o carro. A ordem de busca está em andamento. Agradeci e desliguei, e quando voltei meu olhar para a mesa, o tempo parecia ter parado. Meus pais me encaram, os garfos suspensos no ar. O sorriso de Mason, pela primeira vez em anos, tremulava nos lábios, como se pudesse sentir as paredes se fechando. Não gritei. Não fiz um escândalo. Apenas afirmei, com uma calma que doía mais que qualquer grito. Segui todos os passos. Rastreei meu carro. Apresentei cada documento. Agora as autoridades estão fazendo o que eu não podia. Minhas palavras não eram raivosas. Eram precisas. E foi essa exatidão, esse silêncio medido, que cortou mais fundo que qualquer explosão. Foi então que, como num roteiro escrito por mãos invisíveis, o ruído áspero de um guincho rompeu a quietude lá fora. Todos nos viramos para a janela e vimos meu híbrido prateado sendo rebocado, as placas falsas balançando tortas, o ladrão que um dia se gabara de sua impunidade agora sentado à mesa, o rosto em brasas. A cena era surreal, quase irônica demais para ser real. E naquele instante nenhuma bronca, nenhum grito, nenhuma confrontação dramática teria falado mais alto. O império de encanto de Mason rachou ali, diante da família, dos estranhos, de quem quer que olhasse pela janela. Ele se contorceu, tentando encontrar palavras, mas a verdade já havia falado por ele. Seu celular vibrava insistentemente sobre a mesa, cada notificação um prego a mais no caixão de sua arrogância. Até que finalmente levantou-se murmurando algo sobre tomar um ar, e saiu sem olhar para trás. O silêncio que se seguiu foi denso. Meus pais, desconfortáveis, presos entre o amor pelo filho e a evidência irrefutável do que ele fizera. Eu permaneci imóvel, não triunfante, não vitoriosa, apenas firme. Por anos me disseram que calar era fraqueza, que falar quebraria a família. Mas não foi o grito que trouxe justiça naquele dia. Foi a persistência quieta. Aquela que não implora por atenção. Aquela que deixa a verdade passar pela janela visível a todos.
Os dias depois daquele almoço foram estranhamente silenciosos, como se o ruído que Mason enchia em nossas vidas tivesse sido desligado de uma vez. Busquei meu carro no pátio do depósito, onde a polícia o mantivera seguro. Ver os pneus riscados, as placas falsas penduradas como um troféu de sua desonestidade, doeu, mas mais que dor, senti alívio. Revirei cada canto, chequei documentos faltantes, anotei os danos, fechei as brechas que ele deixará abertas. Preenchi formulários de seguro, emiti alertas de fraude, congelei contas onde suas digitais pudessem ter ficado. Era um trabalho minudente, quase burocrático, mas cada passo era um ato de retomada, não só do carro, mas do controle sobre minha própria vida. E a cada caixa marcada eu me sentia mais estável, como se estivesse reconstruindo os alicerces de algo que ele tentará demolir. O que mais me surpreendeu, porém, foi a transformação dentro de mim quando, pela primeira vez, tracei limites reais. Disse a meus pais que não discutiria mais a situação de Mason, que eu havia feito o necessário e dali em diante, meu foco era eu mesma. Eles me olharam com olhos feridos, divididos entre a vergonha e a decepção. Mas desta vez não cedi. Por muito tempo fui a irmã quieta, a pacificadora, aquela que apaziguava os estragos de Mason. Agora, entendia que a paz construída sobre silêncio não é paz, é apenas a espera pela próxima explosão. Ao me afastar, não estava abandonando minha família. Estava finalmente me protegendo do ciclo que me sugarara por anos. Houve um momento, no entanto, que pôs minha resolução à prova. Minha mãe ligou numa noite, a voz mais suave que o costume, pedindo que eu ao menos prometesse perdoar Mason um dia. Fechei os olhos, apertei o telefone com força e respondi, com uma gentileza que também era firmeza. O perdão não é mais minha responsabilidade. Cabe a ele reconstruir o que destruiu. As palavras soaram estranhas saindo de minha boca, mas também poderosas, como se eu tivesse finalmente quebrado uma corrente que carregava desde criança. Não era crueldade. Não era amargura. Era clareza, e essa clareza, descobri, era uma força que eu nunca soubera que tinha. Minha mãe suspirou, e embora eu soubesse que ela estava magoada, percebi também que pela primeira vez ela me ouvirá de verdade. E no meio dessa mudança senti gratidão por aqueles que em silêncio haviam ficado ao meu lado. Por isso, quero parar por um instante e dizer a quem estiver ouvindo, se minha persistência calma, minha paciência, minha capacidade de me manter firme diante do caos familiar lhe deu força em suas próprias batalhas, seu like, seu comentário ou sua inscrição significam mais do que imagina. Não é apenas um clique. É uma maneira de me dizer que essas histórias importam, que se manter firme importa, que a bondade com limites não é fraqueza, é poder. Com seu apoio sigo em frente. E juntos provamos que até a voz mais quieta pode mudar tudo. Quando a papelada final foi assinada e o carro voltou a estar oficialmente em meu nome, senti uma paz que não conhecia havia anos. A situação de Mason se agravava a cada semana. Ligações de advogados, sussurros no bairro, pessoas que antes o admiravam agora o evitando. Não me regozijei. Não dancei sobre as cinzas de seu orgulho. Apenas observei, de uma distância serena, o homem que achava poder tomar sem consequências descobrir, pela primeira vez, o peso da responsabilidade. O silêncio que escolhi desde o início tornou-se a prova mais alta de todas. E nenhuma quantidade de conversa fiada ou sorrisos presunçosos poderia apagar a verdade escrita no rastro de sua própria arrogância. Para mim, a vida começou a se acomodar em algo mais estável, quase luminoso. Voltei a dirigir meu híbrido, batizando de trovão quieto, porque me lembrava que o poder real não precisa gritar. Ele se move suave, implacável, e mesmo assim faz a terra tremer sob os pés. Retomei minhas rotinas com uma força que nem sabia que existia em mim. Não mais a garota que aprendeu a engolir a própria voz para manter a paz dos outros, mas uma mulher que entendeu, paz sem limites não é paz, é rendição. Meus pais, aos poucos e com a dor que só a verdade traz, começaram a enxergar. Minha mãe, numa noite qualquer, pediu desculpas com a voz quebrada, admitindo que errara ao me pedir que enterrasse tudo por Mason. Não apagou anos de desculpas esfarrapadas, mas foi um passo, o primeiro real, e eu o aceitei com gratidão silenciosa. A queda de Mason teve um gosto amargo de ironia. Perdeu tudo exatamente da maneira como tirara dos outros, o orgulho, a reputação, o corinho de admiradores que o seguia como sombras. Ficou sozinho, afogado no mesmo silêncio que um dia zombou de mim por guardar. Essa foi a justiça mais pura, porque não precisei destruí-lo. Não gritei, não lutei, não joguei seu jogo sujo. Apenas permaneci firme, segurei a linha, e deixei que ele mesmo caísse na armadilha que construíra com as próprias mãos. Poético, quase cósmico. E embora doesse ver meu irmão desmoronar,
Doía mais imaginar quanto pior poderia ter sido se eu não tivesse confiado em mim desde o início. A lição no fim foi cruelmente simples. Não confunda gentileza com fraqueza. Gentileza com fronteiras é a força mais indestrutível que existe. E o silêncio, quando escolhido com propósito, ecoa mais alto que qualquer grito. Vivo diferente agora. Mais leve. Mais forte. Mais serena. Não carrego amargura, mas uma clareza que ilumina cada escolha. E toda vez que deslizo para dentro do meu carro e ouço o ronco suave do motor, sorrio. Porque aquele som não é só a máquina em movimento. É o lembrete de que lutei sem erguer a voz, de que deixei a verdade falar por mim, e de que a justiça, no seu tempo, sempre chega. Se esta história ressoou em você como ressoou em mim, quero saber. O que ela despertou? Deixe seu comentário, conte o que sentiu. Aperte o like se acredita que a justiça, cedo ou tarde, acha seu caminho. E não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima história, porque são vozes como a sua que mantêm essas histórias vivas.